noite, pessoal. Nós podemos, com alegria, iniciar mais um culto online da Melk BC. Nós aqui reunidos com o pessoal da transmissão, o pessoal da banda e você na sua casa, com sua família, podemos nos unir como comunidade cristã para esse momento de culto e é com grande alegria que nós fazemos isso. Um momento onde a gente pode ter esse tempo de palavra, tempo de louvor, um tempo de fortalecimento da nossa fé nesses dias que nós vivemos. E eu gostaria de saudar vocês com uma palavra bíblica do Salmo de número 62, o verso 8, onde nós lemos assim: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Que palavra dita diretamente para nós. Confie nele. Confie nele na sua casa, aonde você estiver. Confie nele no seu trabalho. Confie nele durante o seu dia a dia. Confie nele agora, ó povo de Deus. Derrame diante dele o coração, abra o seu coração para Deus, deixe que Deus conheça, seja transparente com Deus, com aquilo que está no seu coração e deixe que Deus transforme o seu coração, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é quem tem nos protegido e quem irá nos proteger. Eu desejo a cada um de nós um abençoado culto nesse nosso momento, nessa noite de culto da Melk BC. E eu quero convidar você, se você tiver algum motivo de oração, algum pedido de oração, a compartilhar isso nos comentários, nas transmissões que estão sendo feitas aí no Face ou no YouTube. Quero convidar também para que você esteja aí dialogando, conversando pelos comentários com as pessoas que estão junto com você nesse culto online. Se você também está assistindo, talvez pela primeira vez, e quiser conversar, quiser pedir por algum momento de diálogo, de conversa, fique à vontade, pode fazer isso pelos comentários ou também mais tarde no privado, pessoalmente. E eu quero convidar para que nós tenhamos neste momento uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, como é precioso, como é especial sabermos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza, que nós podemos confiar no Senhor em cada momento e que nós podemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por este momento de culto, que o Senhor esteja conosco, na nossa casa, no nosso lar, que o Senhor esteja dirigindo a nossa semana, guardando a nossa vida e nos trazendo para perto do Senhor. Perdoa nossos pecados, quebranta a nossa vida para estarmos cada vez mais perto do Senhor. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a termos um momento de louvor, de adoração. E hoje, com alegria, temos uma visitante, uma participação especial da Beth. Ela é conhecida nossa dos tempos de Timbó, já cantou aí em muitos lugares, também na Melk, congresso de jovens, e com grande alegria, Beth, que a gente pode contar com você hoje à noite, nos ajudando no louvor.
ensina a ver quem sou, faz-me doar ao invés de possuir, esvazia o meu ego, enche-me de ti. Quantas vezes nesse momento de quarentena vocês pediram a Deus, vocês oraram a Deus e solicitaram por confiança? Porque a gente tem falhado, porque a gente tem pecado. Quantas vezes vocês oraram pedindo a Deus pelos próximos passos que estão tão incertos e tão duvidosos e tão obscuros? Quantas vezes vocês fizeram isso? No próximo hino, ele diz algumas coisas interessantes. Eu trabalho na área médica já desde muito cedo. E existem alguns procedimentos médicos onde eles fazem análises de órgãos específicos. O próximo hino ele fala sobre sondar o meu interior. Em todos esses anos na área médica, eu nunca vi, nunca presenciei, nunca fiquei sabendo e nunca li notícia nenhuma a respeito de uma sondagem de interior tão ampla, completa, sincera e honesta como a sondagem de Deus no nosso interior. Todo som, toda voz, seja dada glória a Deus, porque só Ele consegue, de maneira completa, sondar o meu interior, sondar o teu interior, saber o que está passando no meu e no seu interior, nesse momento de reclusão social, de afastamento, nesse momento de pandemia, de dúvidas, incertezas. Ele consegue, Ele é o único que consegue. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória
que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. E deu seu próprio filho, poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Nosso momento de oferta tem sido um momento onde nós podemos expressar para Deus que esse tempo nós podemos expressar a nossa confiança e a nossa gratidão a Deus. Ao mesmo tempo, tem sido também um momento onde nós temos orado e intercedido pelas mais diversas situações, necessidades também que cada um de nós tem do seu sustento, e nós confiamos que Deus há de nos carregar e há de nos sustentar a cada um de nós. Por isso, há diversas formas também que você pode contribuir com o nosso ministério. Você pode fazer a oferta na sua casa nesse momento e trazer aqui durante a semana, ou então você pode depositar a oferta também na conta corrente que está aparecendo ali atrás de mim. E eu gostaria de nesse momento então orar. Talvez você está passando por alguma necessidade financeira, talvez você esteja preocupado com o seu sustento, com o seu trabalho, e nós queremos colocar isso também nas mãos de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos expressar a nossa confiança e a nossa gratidão a Ti por todo o Teu cuidado com a nossa vida. E nós fazemos isso também, não só, mas também por meio das nossas ofertas. E nós queremos, de uma forma muito especial, Senhor, interceder por aquelas pessoas que neste momento talvez estejam passando por alguma dificuldade financeira, estejam precisando do seu sustento, ou preocupados com o seu sustento. Pedimos que o Senhor também os carregue nessa hora. Como comunidade, queremos olhar também por cada situação. E assim, Senhor, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver precisando de alguma ajuda nesse sentido, não ouse, não deixe de falar conosco pedindo também ajuda. Vamos cantar mais um hino. Seu nome adorarei.
seja o que for, eu que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. E quando então se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Boa noite, gente. Que bom que podemos ter um momento também de refletir na palavra de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vocês conseguem ver a imagem que está aparecendo aí atrás? É uma imagem meio engraçada, né? Meio estranha, um negócio meio esquisito. Um camelo, uma agulha tentando passar por aí. Pois é. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que a Bíblia quer falar com isso aí? Queria convidar você para termos um momento de silêncio, de
parar agora também na nossa casa, podemos ouvir a palavra de Deus, podemos ter esse tempo aí de reflexão daquilo que Deus quer nos falar nesse momento agora também. Senhor, nós oramos pedindo que a Tua palavra alcance o nosso coração, que o Teu Espírito, Senhor, fale conosco, que o Teu Espírito fale comigo, que o Teu Espírito esteja trazendo também, comunicando a Tua palavra ao coração de cada um de nós agora, nesse momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A nossa vida, a nossa existência, ela é cheia de inúmeras situações, das mais variadas possíveis. Temos a nossa família, filhos, pais, irmãos, tio, avô, avó, nossos relacionamentos com amigos, trabalho, por aí afora, vizinhos, o nosso trabalho, nossa busca pelo sustento. Temos os nossos sonhos, as nossas expectativas também diante de tudo, nossa preocupação com a nossa saúde, o nosso bem-estar. Normalmente a gente só se preocupa com a saúde quando ela está falhando, quando tem alguma situação de risco, né? Como agora nessa época do coronavírus aí, então nós mais nos ocupamos até com a falta da saúde do que com a saúde. Talvez no nosso dia a dia, na nossa vida, enfrentamos problemas, angústia, ansiedades, medos, vitórias e derrotas, enfim. A nossa existência, ela é cheia de todas essas coisas. Mas só existe uma maneira de viver a vida de uma maneira plena. Só existe um jeito de ser salvo, de sair de uma vida vazia. Só existe uma maneira existe um jeito, é só o jeito dele. Ele simplesmente pede de nós nada menos do que tudo. Ou seja, ele simplesmente quer toda a nossa vida para ele. Essa é a única maneira de viver. Única maneira de viver a vida aqui e de viver a eternidade de um jeito pleno, dentro daquilo que Deus pensou para a nossa vida. E a Bíblia chama isso de vida eterna, de salvação, de ser salvo dessa vida perdida aqui e da perdição na eternidade. Uma vida que pertence inteiramente a Deus e que por isso pode ser também eterna, pode ser para sempre. Jesus conta uma parábola. Eu quero compartilhar essa parábola, essa história simples do dia a dia com você. É uma história que se contava na época de Jesus, para ilustrar uma verdade especial acerca do que é essa vida com Deus. Jesus fala que há coisas em nossa vida que querem rivalizar com Deus, que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Ele fala que muitas vezes queremos tentar achar um jeitinho de fazer a vontade de Deus se conformar com a nossa vontade. Só que é impossível isso aí. E ele também fala do que Deus pode e do que Deus quer fazer em nossa vida. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. E nós vamos ler os versos 23 até 26, e ali a gente encontra relatada essa história que Jesus contou, essa parábola. Mateus capítulo 19, os versos 23 até 26. Se você já achou ali na sua casa, no seu celular, na sua Bíblia de papel, você pode acompanhar comigo aqui, Mateus 19, 23 em diante. Então, Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade. Quando Jesus diz digo-lhes a verdade, é porque o negócio é sério, é verdade mesmo. É algo verdadeiro, que não tem outro jeito. E ele continua dizendo: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem, ser salvo é impossível. Para o ser humano, isso é impossível. Contudo, para Deus, todas as coisas são possíveis. Sabem, há muitas coisas em nossa vida que querem competir com Deus. Há muitas coisas na nossa vida que querem competir, rivalizar com Deus. Quando Jesus contou essa história do camelo e da agulha, ele tinha acabado de conversar com um importante homem religioso, que cumpria todos os mandamentos, fazia boas obras. Ele era de uma importante posição social, muito rico. Tinha vindo até Jesus perguntar pela vida eterna, como alcançar essa vida plena. Jesus o desafia a deixar tudo, tanto a sua religiosidade e boas obras das quais se orgulhava, bem como a confiança que depositava nas riquezas, e então seguir unicamente e completamente a Jesus. O chamado é radical, simplesmente tudo. Jesus não quer algo do homem rico. Jesus não pensa assim: bom, ele tem muitas riquezas, vamos trazer ele aí para a nossa igreja, para o nosso grupo, ele pode dar muitas ofertas, a gente vai poder fazer tantas coisas. Jesus não pensa desse jeito. Jesus não quer o dinheiro desse homem, Jesus quer o coração desse homem. Ele quer tudo, não só um pedaço. A história termina com o homem indo embora triste por ser muito rico. E aí Jesus diz: é difícil um rico entrar no reino de Deus. O problema das riquezas é que elas sempre nos tentam a depender delas mesmas, a depender das coisas terrenas, da segurança de bens materiais. Mas facilmente nós nos esquecemos que elas não passam disso. Bens materiais, que são passageiros, que não são eternos. Como algo que é passageiro pode nos dar algo que é eterno, que é pleno, que é cheio, completo? Mas veja bem, Jesus não está falando só de riquezas. Ele diz isso, né? É difícil um rico entrar no reino de Deus. Conta essa história: é mais fácil um camelo passar pelo fundo do buraco de uma agulha. E aí os discípulos ficam assustados, maravilhados e dizem: o que será de nós então? Como nós podemos ser salvos? Na verdade, há muitas coisas que competem com Jesus em nossa vida. Ou poderíamos dizer que nós fazemos essas coisas competir com Jesus. Nós pegamos essas coisas e colocamos elas no lugar de Jesus, porque elas não têm chance nenhuma, não teriam chance nenhuma de competir. Mas nossos corações e mente nem sempre entendem isso. Bens materiais, outro tipo de riquezas ou qualquer outra coisa não tem chance com Jesus. No entanto, facilmente nós podemos trocar Jesus por essas coisas. Talvez riquezas intelectuais, riquezas morais. Nós poderíamos dizer que sempre que tiramos Jesus de nossa vida, é preciso colocar outra coisa no lugar. E aí a gente acaba substituindo. Pode ser talvez por dinheiro, como aconteceu com aquele jovem aí que tinha acabado, o homem que tinha acabado de conversar com Jesus. Talvez
O vazio da nossa vida acaba sendo preenchido por bebidas ou por outras drogas. Pode ser aquilo que nós conversamos aí, o pessoal que tem participado dos encontros dos estudos bíblicos online, o que nós conversamos na semana passada, pela tirania das sensações, aquela necessidade angustiante que tem nos levado a rodo aí ultimamente, nos últimos anos aí na nossa sociedade, essa necessidade de nos sentirmos bem, de fazer algo que a gente se sinta importante, se sinta valorizado, se sinta lembrado, se sinta lembrado aí, né? Curtido nas redes sociais. A necessidade de estar sempre vivendo algo que nos faça sentir uma emoção forte e positiva. Talvez pode ser uma sexualidade promíscua, talvez pode ser o sucesso na carreira, pode ser a busca pelo poder ou pela glória nas coisas deste mundo. Enfim, muitas são as coisas nas quais nós podemos amarrar a nossa confiança e não querer abrir mão dessa coisa para seguir a Jesus. Jesus diz que impossível significa impossível, mas muitas vezes nós tentamos dar um jeitinho, né? Brasileiro aí é o povo do jeitinho, mas não é só o brasileiro que tenta dar um jeitinho, não. A raça humana em geral, o ser humano em geral, por toda a história, corre o risco de tentar dar um jeitinho aí nas coisas de Deus. A imagem de tentar fazer ou passar um camelo pelo buraco da agulha é algo absurdo. Eu não sei se você já tentou passar um fio de linha por um buraco de agulha. Talvez quando você era menor, a sua mãe estava ali costurando alguma coisa e pediu: me ajuda aqui porque com a minha vista já não vai mais. Aí, né, puxa o óculos a pé, aproxima, se afasta, tentando colocar aquela linha fina e parece que ela não entra. Ela é grande demais para aquele buraco de agulha. Agora imagina tentar fazer passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Talvez você esteja vendo essa imagem aí, né, na tela, ali na frente, na parede. Eles encheram de graxa, tem alguém aí com uma funda ali atrás, a turma na frente aí tentando dirigir, fazer o camelo passar pelo buraco da agulha, mas eu tenho a impressão de que não vão dar conta, de que não vão dar jeito. Impossível significa uma coisa nessa história de Jesus. Sabe qual é? Que é realmente impossível. Impossível quer dizer impossível, não tem um jeitinho de fazer passar pela porta estreita e poder ainda levar consigo talvez alguma das coisas que nós queremos colocar no lugar de Jesus. Não tem como. Não tem como fazer passar a promiscuidade junto, o amor pelas riquezas, a tirania das sensações ou qualquer outra coisa para passar na porta estreita. Também com essa parábola, tem algumas pessoas aí, alguns intérpretes que tentaram achar alguns jeitinhos nessa história de Jesus. Alguns disseram que a palavra dita por Jesus não era camelos, mas sim camilos. É muito fácil de trocar, de enganar, né? De se enganar com essas duas letrinhas. Camelos no lugar de camilos. Em grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, camelos obviamente significa camelos. Camilos significa uma corda grossa. Então, se você achar, dizem esses intérpretes, uma agulha suficientemente grande, é possível que você consiga passar a corda por ela. Mas, gente, não é assim. Aqui Jesus está intencionalmente comparando o maior animal existente na Palestina, conhecido na Palestina, normal e comum naquela região, um camelo. Está comparando ele com a menor abertura conhecida.
A ideia é mesmo mostrar a impossibilidade, não tem como. Outros intérpretes disseram que o que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: nas aldeias havia portões grandes, de 3 metros de altura por 3 metros de largura, para a entrada de camelos, desses animais aí, para que eles pudessem entrar nos portões, nas aldeias da cidade, nas cidades. Mas como essas portas eram muito pesadas, era comum fazer uma portinhola, uma porta menor, pequena, para que as pessoas pudessem abri-la facilmente e passar sem ter que abrir aquele pesado portão. Essas portinholas realmente existiam naquela época, mas em nenhum momento da história elas foram chamadas de fundo da agulha, nem antes nem depois de Jesus contar essa história. Na verdade, quando o evangelista Lucas vai contar essa história, e ele que é médico, ele fala que Jesus está se referindo às agulhas que eram usadas em cirurgias. Essas eram as agulhas, aí a agulha que Jesus está falando. Ou seja, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, ele está querendo dizer que o negócio significa impossível é igual a impossível. Muitas pessoas não encontram a salvação exatamente porque se negam a compreender esse impossível. Para os homens é impossível, é necessário chegar a esse reconhecimento. Salvação e vida eterna são totalmente uma questão de desespero humano. Esse reconhecimento é impossível para os homens. Os discípulos entenderam isso. Por isso eles ficaram assustados, maravilhados, porque naquele momento, quando ouviram essa história, o Espírito Santo tocou os seus corações, a palavra de Deus chegou bem dentro dos seus corações, a palavra foi revelada a eles no mais profundo da sua existência. Eles perceberam que essa parábola está falando deles. Jesus aqui até começa falando dos ricos, mas essa palavra está falando deles também. Por isso eles se perguntam: quem então pode ser salvo? Isso é impossível para o ser humano, diz Jesus, mas para Deus tudo é possível. Jesus não veio só mostrar a impossibilidade de alcançar essa vida eterna, essa vida plena por força e méritos próprios, mas ele veio também falar da possibilidade de Deus. Para Deus, um pecador como eu e você, que jamais poderíamos entrar na eternidade, por meio de Jesus podemos passar pela porta estreita, podemos passar pelo fundo da agulha, onde nenhum camelo iria passar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Ao mesmo tempo em que Jesus simplesmente nos pede tudo, Ele também diz que nós não podemos fazer nada. Salvação sempre é graça de Deus, sempre é um milagre para o pobre, para o rico, para as crianças, para os velhos, para homens, para mulheres, independente de raça ou cor. Salvação sempre é um ato de Deus. Independente da sua história passada, você pode encontrar, você pode entrar e fazer parte dessa história de Deus. Jesus te convida nesse momento também. Quando Jesus conta a história do camelo e da agulha, ele diz que ninguém entra no reino de Deus sem ajuda, ninguém experimenta a vida eterna, a vida plena sem ajuda. Para os homens isso é impossível, ninguém tem direito a herdar o reino de Deus. Aliás, herança é isso, né? Herança é uma dádiva que não se merece.
E tem tanta gente brigando por causa de herança, né? Mas herança, herdar alguma coisa, receber, ganhar algo de graça, de presente, é ganhar algo que não se merece. Por isso, ou você se entrega por completo, ou você ainda não se entregou para Jesus. Aqui, o que para os homens é impossível, contudo, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. E eu quero concluir. Você não precisa fazer alguma coisa para ser salvo e ter a vida eterna. Você não precisa fazer nada para ser salvo e ter a vida eterna. Mas você precisa necessariamente abandonar, abrir mão de tudo e vir a Jesus Cristo. Só Ele é capaz de fazer passar um pecador, uma pecadora como eu e você, não só pelo fundo da agulha, mas pela porta estreita da vida eterna, pela porta estreita do reino de Deus, pela porta estreita dessa vida de verdade, que o Evangelho nos chama a experimentar por completo. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu ainda quero orar neste momento. Senhor nosso Deus, tantas coisas nós colocamos na nossa vida porque nós nos esquecemos de Ti. Nós deixamos Jesus de lado, deixamos que outras coisas rivalizem com Deus na nossa existência. E aí, Senhor, tudo fica vazio. Nós nos perdemos em vícios ou em virtudes, mas nós nos perdemos. Mas não tem como, Senhor, é impossível chegar nessa vida de verdade a não ser por meio de Jesus. É impossível para nós, mas não é impossível para Ti. Por isso nós queremos nos entregar a Ti também neste momento. Eu quero orar, Senhor, por cada um de nós que ouvimos essa palavra. É impossível para o ser humano, contudo, para Deus é possível. Talvez alguém esteja vivendo o impossível na sua vida neste momento, e nós queremos orar pedindo que Deus que o Senhor torne possível na vida dessa pessoa. Perdoa, Senhor, os pecados, restaura, traz de volta para Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também ainda lembrar dos aniversariantes dessa semana. Nós lembramos dos Pedros aí, né? O Pedro Lemel fez aniversário essa semana e hoje, domingo, é aniversário do Pedro Bretsky e também do Rodrigo Henning. Parabéns aos aniversariantes do dia de hoje. Amanhã, aniversário da Sula, e dia 29 de agosto, aniversário do missionário Rodrigo Tambosi. Sábado que vem, o pessoal aí que ainda lembra do missionário que passou por Balneário aí ano passado, sábado que vem é o aniversário do Rodrigo. Também convidamos para que você esteja participando das nossas atividades. O grupo das mulheres está fazendo a tarde da mulher por videoconferência pelo Zoom. Então, se você quiser participar, dá um toque, avisa, conversa com a gente, para a gente ter esse momento aí também com as mulheres. Nosso estudo bíblico online, quarta-feira às 20 horas pelo Face, e a live de oração às 21 horas na sexta-feira também pelo Face. Domingo que vem nós nos encontramos aqui via online com a transmissão do nosso culto. Temos alguns pedidos de oração. Nosso estimado Bernardo aí que faz a conversa com vocês aí, também tem os pedidos aqui. Nós queremos lembrar do Caleb. Caleb é sobrinho do Gerson e da Vera e está passando aí por umas situações de saúde bem sérias.
a gente quer interceder pelo Caleb também. Nós vamos então nos colocar em oração. E para esse momento de oração, eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé. Talvez você está debaixo das cobertas na sua casa nesse momento, né? Aproveitando o calor da cama, o calor do sofá. Se for possível, se você puder, se você conseguir nesse momento se colocar de pé também junto com sua família, você pode dar as mãos, se abraçar. Nós aqui permanecemos à distância, respeitando o distanciamento social, mas nós vamos também orar ao nosso Deus. Querido Deus, neste momento nós queremos trazer diante de Ti a nossa comunidade, com sua vida, com sua história, com suas lutas e batalhas diárias. Há tantas dúvidas e perguntas, Senhor, na nossa vida, há tantos momentos que vivemos, tantas crises talvez que passamos, tantas alegrias, tantas situações, Senhor. Nós queremos trazer a vida de cada irmão, de cada irmã diante de Ti nesse momento agora, Senhor. Pedimos pela vida, pela saúde, pelos relacionamentos, família. Pedimos também pelo trabalho dessa semana. Colocamos, Senhor Deus, também as pessoas que estão entristecidas, ansiosas, talvez crianças, os pais, professores, pessoal da área da saúde, todo o governo, os trabalhadores, empregadores, Senhor, toda a situação financeira, situação de trabalho aí do nosso país. Queremos colocar isso diante de Ti. Também entregamos, Senhor Deus, as pessoas enlutadas. Pedimos que o Senhor também console os seus corações. Pai querido, e também lembramos do Caleb, sobrinho do Gerson e da dona Vera, Mocelim. Entregamos a vida dele nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor também o ampare, o carregue, cuida da família dele neste momento, Senhor, visita-o. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E assim, Senhor, nós oramos, colocando essa semana, ainda o fim desse dia, o fim dessa noite, nas Tuas mãos e entregando diante de Ti tudo aquilo que nós temos. E nós queremos também receber a Tua bênção. E que o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia, aonde você estiver, se fazendo presente, sendo sal e luz na vida das pessoas com quem você tem contato. Esse momento é muito importante que a gente possa fazer essa diferença. Eu desejo a você uma boa noite, uma abençoada semana. E nós nos encontramos aí nas transmissões ou aonde a gente se encontrar. Que Deus te abençoe.